Neste vídeo vou te explicar o que é dimensão tempo e a importância dela no seu modelo de dados, a famosa D-calendário. Eu também vou te mostrar como criar a D-calendário dinamicamente utilizando Power Query. Então, se é a tua primeira vez aqui no canal, meu nome é Davi Fernandes e semanalmente eu compartilho dicas e melhores práticas de Power BI e Business Intelligence. Então, se você gostou da ideia, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Fala, analíticos! Hoje vou falar sobre dimensão tempo. Na minha opinião, a dimensão mais importante quando nós falamos de Business Intelligence. Consequentemente, é a dimensão mais importante do seu modelo. E eu vou te explicar por quê. Então vamos lá. Dimensão tempo. Isso não é física. Então não é tempo, espaço, nada disso. O contexto aqui é o quê? BI. Power BI. E todo modelo de dados utiliza a famosa dimensão tempo, conhecida popularmente como D-calendário. Então, antes de mais nada, o que é dimensão tempo? A dimensão tempo, ou D-calendário, é uma tabela com informações de tempo para analisar seus dados. Isso é uma coisa muito importante. Não é uma data. Data não é dimensão tempo. Uma dimensão, ela tem um conjunto de informações. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu tenho minha dimensão produto. Sua dimensão produto tem categoria de produto, família de produto, linha de produto, né? Nome do produto. Tem muitas informações que estão na dimensão produto. Aqui na dimensão tempo eu tenho muitas informações relacionadas a tempo. Por exemplo, eu não tenho só a data, eu tenho o ano, eu tenho o trimestre, eu tenho o semestre, eu tenho a semana, eu tenho o mês, eu tenho o nome do mês, eu tenho o dia da semana. Eu posso ter um monte de informações relacionadas a quê? A tempo. Então, primeira coisa, a dimensão tempo não é uma data. Por que eu enfatizo isso? Porque quando você sobe uma tabela no Power BI e você tem a sua tabela de vendas, né, onde você tem a data de emissão da nota fiscal. A data de emissão da nota fiscal não é uma dimensão tempo. É uma data, só isso. O que caracteriza uma dimensão tempo é exatamente uma tabela com várias informações de tempo. Para mostrar para vocês que a dimensão tempo não é a data, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui minha empresa, vamos começar no comercial, tudo bem? Então no comercial eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, data do pedido. Então data do pedido. Eu tenho também data do faturamento. Se eu pensar em CRM, eu tenho a data do cadastro da oportunidade. Eu tenho a data do fechamento da oportunidade. Então isso, por exemplo, é o comercial. Se eu pensar em financeiro, eu tenho a data de vencimento do meu título. Tenho a data de pagamento do meu título. Eu tenho a data de movimento. Né? Eu tenho a data de fechamento. São várias datas relacionadas a financeiro. Se eu pensar em RH, eu tenho a data de admissão, eu tenho a data de demissão, eu também tenho a data de movimento, né? De entrada e saída de pessoas. Se eu pensar em logística, eu tenho a data de entrada no material, a data de saída, a data de entrega, a data do movimento, né? Várias datas diferentes. Você não concorda comigo que cada um desses assuntos que eu falei aqui são uma ou várias tabelas que eu tenho? Né? E todas têm data. Mas quantas dimensões eu tenho de tempo? Uma dimensão tem. Eu tenho várias datas, mas eu tenho uma tabela. E todas essas datas conversam com essa dimensão tempo. Vocês perceberam a diferença de data e de dimensão tempo? A dimensão tempo é algo muito mais abrangente. Outra informação importante. A dimensão tempo é a única dimensão, quando nós falamos de BI,
que ela está em todos os modelos. Não importa se você está fazendo um modelo comercial, se você está fazendo um modelo financeiro, um RH, logística, de marketing ou de qualquer outra área da sua empresa, né? A dimensão tempo sempre vai estar presente, ou seja, a dimensão tempo é para qualquer modelo de dados de Business Intelligence. E por quê, gente? Por um motivo muito simples. Não existe análise sem data. Quando você fala assim, ó, meu faturamento foi de 1 milhão. Quando? Eu tô com um saldo de 500 mil. Quando? Eu entreguei tantos materiais. Quando? Eu recebi tantos materiais. Quando? Meu headcount é de 450 pessoas. Quando? Percebeu? O tempo está em tudo. Se não tem tempo, não tem análise, não tem nada. Existem várias formas de você analisar o tempo. Então você pode analisar o tempo por grupos. O que é um exemplo de grupo? Ano, semestre, trimestre, mês, semana, dia, hora. Esses são agrupamentos do seu tempo. Então quando nós falamos que é uma tabela com informações de tempo para você analisar os seus dados, essa que é a dimensão tempo, ela tem grupos lá dentro. Ela também, eu posso colocar regras. Que tipo de regras que eu posso colocar? Eu posso colocar, por exemplo, eu quero dias úteis. Eu posso colocar na tabela de calendário. Feriados, datas móveis, né? Como datas móveis? Eu não posso fazer isso diretamente lá no meu dashboard? Sim, mas você não concorda que data móvel está relacionado aqui à data, a dimensão tempo? Eu posso ser data móvel por dia, por mês, por trimestre, por ano. Então eu posso considerar essa regra aqui também, quando eu construir a minha de calendário. Tá? Isso ajuda bastante depois quando você for construir o seu dashboard. Acumulados também, né? Posso fazer isso no DAX? Claro, provavelmente você vai fazer no DAX, mas quando você vai fazer o acumulado e trabalhar com inteligência de tempo ou time intelligence, que é o week to date, month to date, né? Fazer comparativos com o ano passado, com o mês passado, com a semana passada, com o trimestre passado. Quando você brincar com as datas, você brinca com as datas com o quê? Com a dimensão tempo. Então, de certa forma, para você trabalhar com os acumulados e os comparativos, você precisa ter uma dimensão tempo. Por todas essas razões, é que eu enfatizo que tempo é a dimensão mais importante do seu modelo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Como que eu posso criar isso no Power BI? Eu posso criar de duas formas. Uma através do Power Query e outra através do DAX. Qual é a melhor? Depende. Mas, pessoalmente, eu prefiro no Power Query. Você não concorda que é uma dimensão que eu posso utilizar para qualquer modelo? Você não concorda que essa dimensão eu posso criar ela uma vez e utilizar ela em todos os lugares? Então, por que eu não faço isso no processo de carga? Mas pode ser feita no DAX? Sim, pode ser feita e funciona muito, muito bem. Então tem essas duas formas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com o Power Query e de uma forma dinâmica também. Ou seja, que não dependa de um número fixo. Então vamos lá. Vamos lá agora para o Power Query. Vamos lá, pessoal. Estou aqui no Power Query, tá? Aqui eu tenho alguns parâmetros. Tenho uma dimensão produto, uma dimensão representante, uma tabela de fatos de vendas, uma planilha de metas, tá? E aqui eu vou criar o quê? A minha decalendário. Então, primeira coisa para criar uma decalendário, eu quero fazer uma decalendário dinâmica. Então, a primeira coisa é criar um parâmetro. Eu vou criar um parâmetro aqui chamado VDI fixo, ou seja, vai a minha data inicial fixa, tá? De calendário. Vou colocar data e vou colocar aqui como 1/1/2020. Pronto. Tá aqui, ó, de fixo. O que eu vou colocar agora? Agora eu vou fazer o seguinte.
Vou criar uma nova consulta em branco, ou nula, né? E vou falar que baseado nesse parâmetro, eu vou pegar o último dia do ano. Então vou colocar aqui VDI fixo. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Pegou o último dia do ano, ó. Se eu coloquei 1/1 de 2020, ele pegou 31/12 de 2020. Tá aqui, ó, 31/12 de 2020. Agora eu vou fazer o seguinte, vou renomear isso, vou chamar isso de VDF fixo, que é minha data final, fixa, tá? Então, para criar minha decalendário, eu vou colocar aqui nova consulta, nula. Vou chamar de decalendário PQ de Power Query. E vou aqui no editor avançado. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, ao invés de fonte, vou colocar data inicial. E a minha data inicial vai ser igual ao meu parâmetro, que é o VDT fixo. Ou DT não, DI fixo. Tá aqui. Vírgula, vou colocar aqui a data final, igual. Vou colocar aqui o VDF fixo. Tá? E o que eu quero fazer? Eu quero criar uma lista. Isso que eu quero criar. Então, para criar uma lista, eu preciso saber a quantidade de dias. Então, vou criar aqui quantidade de dias. Ó, tem uma duration days. Essa duration days, vou fazer o seguinte: a minha data final menos a data inicial. Então, ele vai contar quantos dias tem entre a data inicial e a data final. É isso que ele vai fazer. Vou colocar aqui como quantidade de dias e vou ver o que vai acontecer. Olha que legal, deu 365. Tá vendo? Então tá tudo dinâmico, porque isso é o resultado do parâmetro de data inicial e data final. O que eu vou fazer agora? Agora eu quero fazer uma lista desses dias, esses 365 dias, entre a data de início e a data fim. Eu criar essa lista. Como que eu crio essa lista? Vou aqui, ó, função. Vou utilizar a função que chama listDate. A listDate, ela me pede o quê? Ó, uma data inicial, que eu já tenho, a data inicial. Ele me pede também, ó, quantidade de dias. Quantidade de dias eu já tenho, criei lá a quantidade de dias. E ele me pede o passo de duração, né? Ou seja, a duração vai ser de quanto? Então a duração aqui, ó, duration, vai ser... São 4 parâmetros que ele precisa, né? Dia, hora, minuto e segundo. No caso aqui, eu estou falando de um dia e o resto é tudo 0, né? Então pronto, coloquei aqui, Enter, olha lá a lista. Ele acabou de criar uma lista de 365 dias. De 1/1 de 2020, porque é o parâmetro que eu coloquei de entrada, até o final, que é o parâmetro que dinamicamente ele coloca o último dia do ano. Então se eu classificar aqui, ó, ele colocou 30/12, ó, não 31/12, tá vendo? E por que ele colocou 30 e não 31/12, né? Porque ele não considera o dia atual, por isso, né? Então se eu pegar aqui, eu vou colocar a quantidade de dias, vou colocar só um mais um aqui, ó, só para ver se funciona. Vamos ver agora se... Ó, 31. Bacana? Então fez. E eu vou colocar um nome aqui, ó. Posso renomear. Vou colocar aqui lista datas. Tá? Então eu tô com essas 4 etapas aqui. Agora, pessoal, é a parte divertida. Eu preciso das informações da minha dimensão tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, vou transformar isso aqui numa tabela. Vou colocar o nome aqui, data. Vou mudar o formato para data. E agora eu vou começar a criar todas as informações derivadas, né? Enriquecer essa minha tabela de dimensão de tempo. Então,
que eu vou fazer primeiro? Ó? Vou adicionar colunas aqui, ó. Selecionar, e aqui tem um botãozinho que chama data. E vamos fazer um ano, por exemplo. Ó. Quero o ano. Acabou de criar um ano. Vou criar outro ano. Eu vou explicar para vocês por que depois. Ó, criou um outro ano. Vou colocar aqui também mês. Vou chamar esse aqui de mês. É o número do mês, né? O que mais que eu quero do mês? Eu quero também do mês o nome do mês. Tá aqui, nome do mês, ó, janeiro, tá vendo? Só fica tudo minúsculo. Eu quero que a primeira seja maiúsculo. Então, ó, botão direito, transformar. E aqui eu vou colocar, colar cada palavra em maiúsculo. Ó. Só tem uma, então colocou o J em maiúsculo, tá vendo? Janeiro. Aí eu vou pegar essa mesma aqui, ó, que legal, ó, nome do mês. Eu vou pegar essa mesma e vou colocar aqui, ó, tá em adicionar coluna, vou colocar extrair primeiros caracteres. Vou colocar os 3 primeiros, tá aqui. Jan, tá vendo? Que é muito comum nos gráficos você colocar Jan, Fev, Mar e assim por diante. Então já criei aqui, tá? Eu vou chamar esse aqui de mês nome. Ó, vou duplicar esse campo. Duplicar tá aqui. Duplicar a coluna, tá? Dupliquei. E por que eu dupliquei essa coluna? Vocês lembram que eu criei 2 campos de ano, ó, o ano e o ano 1? Ó, o que eu vou fazer agora? Eu tô com esse mês nome copiar aqui, que é a cópia, né, o duplicado. Vou clicar Ctrl e vou selecionar o ano. E aqui com o botão direito eu vou colocar mesclar colunas, ó que legal. E aqui vou colocar o nome, vai ser o mês ano. E eu vou colocar personalizado, vai ser uma barrinha. Olha o que ele fez, ó. Jan/2020. Isso também é muito legal para você apresentar nos gráficos. O que eu vou fazer? Vou criar também uma coluna personalizada. Nessa coluna personalizada eu vou chamar de mês-ano. Isso eu utilizo muito para classificação. Então vai aparecer Jan, Fev, para aparecer na ordem certa, eu tenho que classificar. Então vou classificar aqui, por exemplo, pelo mês-ano. Então aqui eu vou utilizar, ó, date text, data, e aqui posso colocar o formato YYMM, por exemplo. Tá aqui. Olha lá, ele criou aqui, ó, meu mês-ano. Agora eu vou criar um trimestre, por exemplo. Então aqui, ó, data, trimestre do ano. Então o que eu vou fazer aqui, ó, apareceu aqui, ó, trimestre. 1, 2, 3, 4, né? Então tá certo. Só que é muito comum você colocar um Q na frente, Q de quarter, né? Quarter 1, 2, 3, 4. No caso aqui eu quero colocar outra coisa, inclusive. Quero colocar T. Então isso que eu vou fazer agora. Isso daqui, você pode perceber que é um número, né? 1, 2, 3, 4. Para concatenar com T, por exemplo, eu tenho que transformar ele em texto. Então eu tenho que transformar esse número em texto. Então eu vou utilizar aqui uma função que chama number to text, que é esse cara aqui, ó, to text. E aí eu vou falar assim, ó, converte para texto essa data primeiro e depois concatena. E aí eu vou concatenar o T, vou colocar o T na frente, tá? E vou concatenar com esse cara aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Olha o que aconteceu. Agora ficou T1, T2, T3, T4. São meus trimestres. Peguei o trimestre. Agora eu vou pegar a semana. Ó. Data, semana. Semana tem várias coisas. Semana do ano, isso é importante ter. Não se esqueçam que a dimensão tempo não é somente para o seu modelo que você está fazendo. Como você pode reutilizar isso para outros modelos, talvez ter a semana do ano não tenha sentido para você com a sua base atual ou com a análise que você quer fazer. Mas para uma outra base você vai precisar disso, tá? Então eu costumo colocar várias informações relacionadas a tempo. Então coloquei a semana do ano. Vou colocar outra aqui também
que é a semana do mês. Semana 1, 2, 3, 4 ou até 5, dependendo do mês. Que outra informação vou colocar? Tem uma informação importante aqui, que eu sempre coloco, que é o dia. Ó, colocar o dia. E o dia da semana. O dia da semana é importante para você identificar se é final de semana ou não. Então vamos colocar aqui, por exemplo, dia da semana. Ó. O dia da semana, ó, como ele coloca. Ó. Tem de 0 a 6, tá vendo? O padrão é esse. O padrão é 0 é domingo e 6 é sábado. Esse é o padrão. Mas eu posso alterar esse padrão. Se você quiser alterar esse padrão, é só vir aqui, ó, colocar day, e aí você coloca quando vai começar a semana. Na sexta, na segunda, no sábado, no domingo, quando vai começar? Você pode escolher. Eu vou manter o padrão, tá? Se você não colocar nada, o padrão é 0 domingo, 6 sábado, tá? Eu sei o dia da semana que eu vou fazer agora. Agora eu vou criar uma coluna personalizada para identificar qual é o final de semana. Então, flag é fim de semana. E eu vou colocar assim, ó, se o meu dia da semana for igual a 0 ou o dia da semana for igual a 6, se for domingo ou sábado, então eu vou colocar que sim, é final de semana. Caso contrário, vou colocar que não. É dia de semana. Vamos ver se vai funcionar. Flag de semana, olha lá. 6S, 0S. Vocês perceberam? Então deu certo. Tá? Só para ter certeza, o que eu vou fazer, tem uma opção aqui que ele coloca o nome do dia da semana. Ó. Nome do dia, tá vendo? Olha lá, 6 sábado, 0 domingo. Então tá certo. Fez certinho. Pronto, pessoal. Acabei de fazer a minha decalendário. No Power Query, ó. Decalendário PQ. Então se eu alterar aqui meu parâmetro para 2021, por exemplo, o que ele vai fazer? Vai pegar que a última data de 2021 é 31/12 e vai 31/2/2021 e vai preencher minha decalendário. Vamos ver se ele vai fazer isso aí mesmo. Olha só, minha decalendário tudo com, ó, começou em 2021. Se eu abrir aqui, ele vai até o dia 31/12/2021. Tá funcionando. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso dinâmico. Né? O que significa isso? Apesar de ter feito com parâmetro, né? Vocês perceberam que ele pega o último dia daquele ano. E na vida real não é assim, né? Na vida real eu tenho aí notas fiscais, ou tenho o movimento financeiro, ou a data que você estiver pegando no seu modelo, com um período variável. Eu não sei quando que começa as informações da sua base e quando termina. Então eu preciso pegar essa informação de início e de fim dinamicamente. E como que eu faço isso? Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou na minha tabela de fatos. O que eu quero fazer, na verdade, é pegar a primeira data e a última data da minha tabela de fatos. Aqui. Então eu vou selecionar a minha data e vou colocar aqui adicionar como nova consulta, tá vendo? Ó, ele criou aqui uma lista, ó. Tá escrito lista. E aí eu vou pegar essa lista e vou remover todos os valores duplicados. Isso que eu vou fazer. Removi todos os valores duplicados, que é o list distinct. E aqui vem um macete. Qual é o macete? Eu sempre costumo colocar aqui, utilizar o list buffer. O que faz esse list buffer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse resultado aqui, esse list distinct da minha data, que é a minha data vinculada à minha tabela de fatos, certo? E ele vai colocar toda essa lista em memória.
Se eu coloco em memória, eu posso utilizar essa lista da memória para pegar o meu máximo e meu mínimo dinamicamente. Eu não preciso pegar essa lista várias vezes. Não se esqueçam que as tabelas de fatos são grandes, é onde está a maior granularidade, o maior detalhe da sua base. Então pensa nas notas fiscais, né? Ou dos lançamentos que você tem, né? Todos os teus títulos, né? O histórico que você tem. Então todo esse detalhe fica na tabela de fato. Por isso que esse list buffer, ele é muito, muito importante. Eu sempre coloco ele para fazer essa parte dinâmica, porque aí fica rápido, tá? Porque eu jogo lá, eu posso pegar o máximo e o mínimo da tabela que está em memória. É muito mais rápido. Tudo bem? Vamos fazer isso agora. Já coloquei ela em memória com o list buffer, tá? Tá aqui, ó, o nome e data. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma nova consulta, uma consulta nula. E vou falar para ele o seguinte, ó, quero um list max de quem? List max dessa lista aí, ó, dessa lista data, né? Que é o nome desta lista, desta aqui, que eu acabei de criar, que está em memória. Olha que rapidinho, ó. A última data da minha tabela de fatos não é dia 31/12, é dia 7/7/2021. Entendeu? Só que tem um detalhe. Quando eu crio a decalendário, sempre eu costumo pegar até o final do ano, da última data. Então, se esta é a última data que ele achou, eu vou pegar a data do final do ano desse list. Entendeu? Pronto. Tá aí, 31/12. Então, eu vou criar uma decalendário até 31/12, apesar de ter dados até 7/7/2021. Eu vou chamar isso daqui, ó, vou renomear, vou colocar VDF de data final dinâmica. Tá aqui, ó. Porque eu posso, nas listas, eu posso utilizar isso como se fosse um parâmetro dinâmico dentro da minha tabela, da minha consulta, né? Então, agora é só duplicar, renomear aqui para data inicial e mudar data inicial e mudar o max para mim. Mas nem vou colocar assim, senão a inicial não vou mexer. Tá aí, ó. Então vai pegar do 1/1 de 2020 até 31/12 de 2021. 2 anos. Porque na minha tabela de fatos eu tenho 1 ano e meio, mas como eu pego até o final, por esse jeito. Agora o que eu preciso fazer, eu vou na minha decalendário aqui, ó, PQ, que eu criei. Vou lá na exibição, no editor avançado, e vou substituir os parâmetros, ó. Aquilo que era fixo, o DI fixo, vou substituir pelo DI dinâmico. Tá aí, ó, dinâmico. E vou substituir o DF pelo dinâmico. Tá aí. Vamos ver se ele vai fazer. Fez, ó. 1/1 de 2020 até 31/12 de 2021. É só fazer o relacionamento. Data com data. Pronto. Vocês perceberam? Tem vários detalhezinhos importantes que você pode fazer. Eu fiz tudo clicando, né? Utilizando os assistentes do Power Query, que ajuda bastante. Mas claro que isso daí cria muitas linhas, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso, tá? Mas você pode também eliminar várias etapas, vários passos, otimizando o seu código. Indo no editor avançado e otimizando o seu código, tá? Mas aí exige um pouco mais de experiência com o Power Query. Então essa é a minha sugestão. Utilize o Power Query para criar sua decalendário. Mas você pode fazer isso também no DAX. Então se você quer que eu te mostre como fazer isso no DAX, tanto fixo quanto dinâmico, coloca aqui nos comentários e me fala, tá? Me fala também se você usa mais o Power Query ou o DAX para criar suas decalendários, tá?
Até a próxima!